consciência e o sonho, eu entrei no quarto. Nele não havia nada de incomum, exceto por uma parede coberta por um arquivo de fichas. Era como um daqueles de biblioteca, com várias gavetas que listam títulos por autor ou assunto em ordem alfabética. Porém, essas gavetas se estendiam do chão ao teto e aparentavam não ter fim para nenhum dos lados. Tinham cabeçalhos um tanto quanto diferentes. Ao me aproximar da parede, o primeiro a chamar minha atenção era o que dizia: pessoas de quem gostei. Eu abri a gaveta e comecei a folhear os cartões. Fechei rapidamente, chocado em perceber que reconhecia cada um dos nomes escritos ali. Então, sem que ninguém me dissesse nada, soube exatamente onde estava. O quarto, sem vidro e com suas pequenas gavetas, era um perturbador arquivo da minha vida. Nele tinham sido escritos meus atos em cada momento, grandes ou pequenos, em detalhes inalcançáveis à minha memória. Os títulos iam do banal ao bizarro: livros que eu li, mentiras que eu contei, consolos que eu dei, piadas que me fizeram rir. Alguns eram quase hilários em sua exatidão, coisas que eu peguei para os meus irmãos. Outros nem tinham tanta graça, coisas que eu fiz nos momentos de ira, murmurações que tive em secreto sobre meus pais. Eu não parava de me surpreender com o que encontrava. Quase sempre havia muito mais fichas do que eu esperava, algumas vezes menos do que gostaria. Fiquei impressionado pelo enorme volume de minha existência. Seria possível ter tido tempo, meus 27 anos, para escrever cada um dos milhares, ou talvez milhões de fichas. Mas cada cartão confirmava esta verdade. Todos estavam escritos por mim, com minha letra. Todos tinham sido assinados por mim. Quando puxei a gaveta, músicas que escutei. Concluí que as gavetas tinham o tamanho exato dos seus conteúdos. As fichas estavam colocadas bem justas, mas mesmo depois de 2 ou 3 metros ainda não tinha conseguido encontrar o final. Fechei de volta, envergonhado, nem tanto pela qualidade da música, mas mais pela vasta quantidade de tempo que eu sabia que aquilo representava. Quando vi a etiqueta que dizia pensamentos luxuriosos, senti um arrepio temeroso atravessar o meu corpo, abri a gaveta uns poucos centímetros e puxei uma ficha. Estremeci ao ler a sua descrição detalhada. Me causou náusea pensar que momentos assim pudessem ter sido registrados. Uma cólera quase selvagem se apoderou de mim. Só um pensamento dominava minha mente. No impulso insano, arranquei a gaveta. O seu tamanho já não importava. Eu tinha que esvaziá-la e queimar os cartões. Porém, mesmo segurando suas extremidades, balançando com toda a minha força, nenhum saiu do seu lugar. Em desespero, tirei um cartão e, como se ele estivesse olhando para ele apenas para descobrir que ele era forte como aço quando eu tentei rasgá-lo, sentindo-me derrotado, retomei a gaveta ao seu lugar. Encostei a testa na parede e deixei escapar um longo e profundo suspiro. Então eu vi. O título era Pessoas com quem compartilhei o Evangelho. O puxador brilhava mais que os outros ao seu redor. Era mais novo e quase sem luz. Puxei-o com delicadeza e uma pequena gaveta com uns 4 dedos de comprimento saiu nas minhas mãos. Dentro havia tão poucos cartões que eu nem precisei contar. Aí as lágrimas vieram, caí de joelhos, soluçava tão forte que sentia uma dor que começava no estômago e expandia pelo corpo todo. Eu gemia de vergonha, das poucas de vergonha de tudo aquilo. As fileiras e as gavetas confundiam-se meus olhos lacrimejantes. Ninguém podia jamais saber deste arquivo. Eu precisava trancá-lo e esconder a chave. Então, enquanto enxugava as lágrimas, eu ouvi: Não! Não ele! Não aqui! Qualquer um deve Jesus! Eu olhava indefeso. Ele abria os arquivos e lia os cartões. Eu não podia suportar ver a sua reação. Os momentos que consegui fitar a sua face, um pesar mais profundo que o meu. Ele parecia intuitivamente para as gavetas mais podres, porque ele tinha que ler cada uma das fichas. Finalmente ele se virou e me encarou do outro lado do quarto. Ele me olhava com pena em seus olhos, mas era uma pena que não me zangava. Abaixei minha cabeça, cobri minha face com as mãos e tornei a chorar. Ele se aproximou de mim e me abraçou. Poderia ter dito tantas coisas, porém nenhuma palavra saiu de sua boca. Ele apenas chorou comigo. Depois se levantou e se dirigiu à parede de arquivos. Começando de uma extremidade, ele puxou uma gaveta e, um a um, assinava o seu nome sobre meus cartões. Eu gritei, correndo até ele, e tudo que eu conseguia balbuciar era: Não! Não! Enquanto eu tirava a ficha de suas mãos. Seu nome não poderia estar nos cartões, mas lá estava, escrito com um vermelho tão intenso,
tão escuro e tão vivo. O nome de Jesus cobriu o meu. Seu nome estava escrito com seu sangue. Ele delicadamente tomou de volta o cartão. Ele sorriu com tristeza e continuou assinando. Acho que jamais entenderei como ele pôde fazê-lo tão rápido, pois no momento seguinte eu vi fechando a última gaveta e voltando em minha direção. Colocou sua mão no meu ombro e disse: está consumado. Logo ele me levou para fora do quarto. Não haviam trancas na porta. Ainda existem cartões a serem escritos. Depende de cada um de nós o que será escrito lá. Oremos em nome deste tão maravilhoso Jesus, para que não mais precisemos nos envergonhar do seu conteúdo.